11 horas e 27 minutos, tá aí música da boa com o Tim Maia, a Festa de Santo Reis, na programação da Rádio Assembleia 89,5 FM. E a programação da Rádio Assembleia, a proposta é muito bacana, porque além de divulgar, o nosso compromisso aqui principal é divulgar o trabalho dos deputados, o andamento dos diversos projetos, o andamento das comissões que acontecem nesta Casa de Leis, mas tem também um compromisso e um espaço aberto para pauta cultural, as coisas bacanas que acontecem na nossa cidade, a programação de eventos que acontece, enfim, é muito bacana quando a gente consegue trazer e preencher a pauta cultural aqui na nossa programação. E hoje nós vamos falar de lançamento de livro, a literatura em destaque aqui no Manhã 89,5. Primeiramente, é um camarada, foi um dos primeiros, o Bruno Pini. Bruno está aqui fazendo fotos, nosso querido jornalista e produtor Bruno Pini. Logo quando eu cheguei, Bruno, ontem o Santiago Santos, um dos primeiros amigos aqui de Cuiabá, Mato Grosso, ontem completou 2 anos que eu estou aqui, cara. E logo quando eu cheguei, estava meio perdido, eu falei, eu vou fazer essas oficinas, fazer esses cursos, fazer essas coisas, conhecer uma turma aí da cultura. E eu me inscrevi numa das oficinas lá do Sesc Arsenal, uma oficina de textos, de redação de textos e tal, de literatura. E eu conheci essa figuraça que é Santiago Santos. Cara, que felicidade. Obrigado, viu, por atender o pedido e estar presente aqui na Rádio Assembleia. Obrigado pelo convite aí, Clebão. Pois é, né? As oficinas do Sesc são um ponto de encontro de muita gente que curte cultura aí. E é isso, tamo aí. Legal essas ligações que acontecem. Vamos fazer o seguinte, quero falar da sua carreira, quero falar de outros projetos paralelos que você tem, mas o fio condutor de hoje é o lançamento do livro Na Eternidade é Sempre Domingo, que acontece na próxima terça-feira lá no Sesc Arsenal, a partir das 7 horas da noite. Primeiro, olha, parabéns pela capa, gostei muito esse vale que mostra aqui. É a ilustração de quem mesmo? Jean Philippe. Do Jean Philippe? Legal. Parabéns ao Jean Philippe na condução da capa aqui do Na Eternidade é Sempre Domingo. Primeiro vamos falar desse título. Que título é esse? Na Eternidade é Sempre Domingo, ô Santiago? Então, é um título poético, né? Enigmático, talvez. E, na verdade, eu tenho que confessar que ele foi roubado do nosso grande escritor Ricardo Guilherme Dick. Tem um dos livros póstumos dele que se chama O Velho e Outros Contos. O Velho Moço e Outros Contos. E tem um desses contos que se chama A Noite. E fala... Parece que o Dick estava já perto de morrer, né? E ele fala muito da morte. Ele faz todas as metáforas possíveis e imagináveis que ele puxou de obras literárias, de música, de coisas que ele leu, sobre esse personagem que está à beira da morte, está doente. E o meu livro, ele trata de... Ele é baseado no mochilão, né, que foi feito pelo Peru e pela Bolívia até o Machu Picchu de volta. E esse título apela para o lado fantástico, eu diria assim, do livro, que ele é composto por 20 contos que contam histórias de personagens imortais, que estão vivos desde a época da civilização Inca. E essa imortalidade deles é tratada de um jeito ora positivo, ora negativo, mas fica essa dúvida do personagem narrador, né? O que é ser imortal? Como seria isso? E no conto do Dick, ele fala que na eternidade sempre é domingo e complementa. É a epígrafe do livro. Então eu fiquei procurando um livro, estava procurando mochilão Inca ou alguma coisa assim mais direta e nada me satisfazia. E no fim das contas eu acabei achando que esse título mais indireto, mais sugestivo seria melhor. Então, os louros são todos do Dick. Legal. E falando da construção desse trabalho, foi baseado, como você disse, no mochilão pelo Peru? Peru e Bolívia. Peru e Bolívia, mas o trabalho não é um diário de bordo, né? É ficção, é isso? É ficção. Ele é um livro difícil de definir. Todo mundo me pergunta o que é esse livro. Eu falo que é um livro de contos, às vezes parece mais justo eu dizer que é uma novela. Na verdade, é um livro de contos que eles se interligam contando uma única história. É a história de uma mochileira escritora que sai aqui de Cuiabá para rodar pela fronteira seca da Bolívia e do Peru, né, até o Machu Picchu, de volta, num trajeto circular. E
ela, antes de sair de Cuiabá, ela recebe uma espécie de visita de um espírito do início da civilização Inca, um senhorzinho de 700 e poucos anos de idade, chamado Nipe. E ele está encarregado pela deusa da linguagem, é como se ela recebesse um presente da deusa da linguagem para registrar, para ouvir histórias que ele vai contar que foram esquecidas ou apagadas dessa cronologia desse povo. Então o livro, ele primeiro, ele tem fotos, ele tem um registro fotográfico que são as fotos que atraem esse narrador, esse personagem, para contar essas histórias. Aí, depois das fotos, tem o relato de viagem mesmo, que é como se fosse não meio um diário, mas um registro assim, dessa aventura que a personagem está passando, chegando nas cidades, como que ela é encontrando, lidando com essa cultura diferente. E aí aparece o Nipe, conta essa história, que aí é um mergulho na ficção histórica mesmo, porque o livro tive que fazer uma pesquisa bem aprofundada assim, para retratar os costumes daquela época, como eles viviam, os rituais que eles faziam, as perspectivas, né, de vida que tinha um habitante daquela época, e capturar, digamos assim, tipos comuns, né? Tem a tecelã, tem a história do cara que era um poeta que cantava em ritos cerimonialistas. Tem vários desses personagens vão aparecendo. E em algum momento dessa ficção histórica que ele está narrando, eu faço uma curva à esquerda, digamos assim, e ele entra num território completamente fantástico. Então, além de mexer na mitologia dos Incas, tem um momento que não é definido no livro, eu acho que até é engraçado, é gostoso de saber, assim, de não saber o que é real ou não, em que se extrapola para o mundo fantástico. Então, por isso que os personagens são esses personagens imortais que estão aí rodando pelo território, pelo Tawantinsuyo, né, que é o nome do Império Inca na língua deles, que é o Quichua. E aí ela vai descobrindo a história deles e tergiversando com o Nipe, conversando. Então, além do registro fotográfico, do relato de viagem, da ficção histórica, tem a fantasia também. E o que nasceu primeiro? A ideia de fazer o mochilão? Você já saiu com a ideia de fazer o mochilão e fazer o livro? Ou veio o mochilão porque você ia fazer de qualquer jeito e lá que surgiu, isso dá livro? O que veio primeiro? Pois é uma coisa meio bagunçada. Eu tenho um projeto literário, depois a gente pode falar mais dele, chamado Flash Fiction, que são pequenos drops de textos de meia página, até 500 palavras em média, que eu publico semanalmente no site Flash Fiction e republico em outros veículos aqui da cidade, né? E a minha ideia, quando eu fui fazer o mochilão, era só fazer o mochilão. Mas, assim, aquela coisa exótica, né? Você vai descobrindo coisa, vendo coisa nova, diferente, aquilo te dá quem gosta de produzir, né? Escrever, pintar, fazer música, se sente, acho que, encorajado a produzir nesses ambientes novos, né? Inóspitos. E eu fui tirando umas fotos, pensando assim, vou usar isso aqui de As referência. Fotografias que ilustram livros são minhas, Todas suas ou tem da Tereza também? Não, só minhas. Todas suas. Todo de celular, mochileiro style Mochileiro orgânico. O pessoal da editora da Carline Caniato deu uma trabalhada nas fotos, né? Porque elas estavam meio trash, mas acho que ficou legal. Bem ilustrado, tem umas ruelas, guetos, personagens. É bem a vivência de quem está ali despreocupado naquele momento, sim, não é isso, sim. Santiago? A ideia foi pegar esses personagens cotidianos mesmo. Eu acho que eu gosto de tratar desse tipo de coisa. Então, mas só para completar, a ideia era pegar essas fotos aleatórias e usar de inspiração para contos independentes que não teriam nada a ver entre si. E aí, quando eu cheguei em Cuiabá, passou um tempo de volta, né? Eu comecei a olhar as fotos e comecei a escrever. E eu vi que não estava fluindo, porque eu estava falando sobre os Incas, eu queria falar sobre os Incas, eu não tinha pesquisado lufas nenhuma e estava saindo aquela coisa, né? Rasa e mal feita. Eu falei, não, deixa eu fazer direito esse negócio aqui. E comecei a pesquisar. Topei com um livro, um catatalzinho de 1609, escrito por um mestiço de Inca com espanhol chamado Garcilaso de la Vega, que ele descreve os costumes e toda a história dos Incas, inclusive as suas crenças, né? Que a gente fala que não é verdade. E eu entrei de cabeça nisso e eu comecei a pesquisar mais por fora, artigos e vídeos, documentários, e fui construindo essa história. No fim, eu descobri que eu tinha feito uma espécie de interligação entre todos os contos. Então, uma coisa que era para virar drops que não tinham nada a ver entre si, histórias que não tinham nada a ver entre si, acabaram virando uma história só, que se interligava e os personagens conversavam entre si. E em algum momento dessa concepção surgiu esse personagem Nipe, né, que eu pensei que uma coisa meio Sócrates, assim, né? Meio diálogos. O livro ele é em diálogo. Ele fica relatando esse conhecimento perdido para a personagem e, foi isso, assim, nasceu sem querer.
digamos assim, e virou então, esse livro. O Mochilão nasceu primeiro. Nasceu primeiro. Ó, eu quero mandar um abraço aqui, já para um pessoal que tá te acompanhando, ouvindo a gente pela internet. Tem o Fábio Fernandes, o Felipe Carapeba Elias, a Renata Mendes e a Loreci Demeneg. Você já é um nome consolidado da literatura local, né? Vamos voltar agora a falar do Flash Fiction e de carreira. O Flash Fiction é um projeto que já tá há quanto tempo contigo? Uns 3 anos e pouco já. E qual que é a dinâmica de trabalho deles? São contos, com qual periodicidade que você publica? Hoje em dia é semanal, sai toda quarta-feira à tarde um novo conto. Mas assim, ele começou na época, começou porque eu era uma espécie de ermitão, não quis ter Orkut, não quis ter nada de mídias sociais, mas depois eu fui vencido pelo Facebook. Né? Então, você continua? Hoje não dá, né? Hoje não, tive que entrar na onda. Uhum. Aí eu fiz o Facebook e desanimado com conteúdo que vigora nas redes sociais, né? Que é foto de gato e comida. Foto de gato e comida. Foto de gato e comida, é isso. E beicinho também, pessoal na academia. Selfie, né? Selfie, aham. E aí eu quis fazer, queria consumir um tipo de conteúdo diferente, queria consumir coisa mais densa, né? Não necessariamente notícia, eu gosto de literatura, eu queria consumir literatura. E eu achava que aquilo ali era um espaço muito propício para isso, né? Para se fazer literatura mais curta, porque o lapso de atenção na internet né? A gente sabe que não dura nada. Sim. Então eu comecei a fazer no meu perfil mesmo. Tem que ser interessante em pouco tempo, Sim. né? Comecei a fazer no meu perfil mesmo essas histórias pequenas. Depois eu criei uma página no próprio Facebook chamada Flash Fiction, que em inglês é um termo genérico para mini contos. E depois eu migrei tudo para um site, que é hoje onde está tudo hospedado. Então eu fazia todo dia, até nos finais de semana, mas em quase em um mês eu percebi que eu ia desfalecer se eu continuasse fazendo todo dia. Aí eu reduzi, até para manter um padrão de qualidade alto, né? Aí eu reduzi para 1 por semana, sai toda quarta-feira agora. Aqui em Cuiabá ele é republicado também no Circuito Mato Grosso, que é o semanário daqui. Ele também é republicado no site Livre Opinião, que é um site bacaníssimo de literatura e cultura em geral de São Paulo. Olha que legal. E tem a newsletter, quem quiser acessar, tem o Twitter, tem o Facebook. Então hoje em dia eu entrei tentei entrar, né, por esse meio do digital. É até um caminho que eu acho que é natural hoje em dia, né? Você começa a fazer na internet, que é onde você tem espaço, e você começa a apresentar isso para os seus amigos próximos, e de repente você começa a atingir pessoas que não conhecia, né? E que não liam, não estavam acostumados com esse tipo de coisa, e agora chego no papel, né? Que é a mídia mais antiga, mas mais difícil de chegar lá. Porque a internet é só você fazer, né? E fazer também, postar. E o tamanho, né? O Flash Fiction, os mini contos, dá em média, o quê? Meia página, você disse? Meia página. A terminologia mais exata do mercado norte-americano é de 300 a 1.000 palavras. Aqui no Brasil é tudo meio louco, assim. A gente fala, por exemplo, que novela e noveleta é romance, entendeu? Mas basicamente os minicontos são de 300 a 1.000 palavras. Abaixo disso tem o microconto, né, e o nanoconto. E o Haikais também, né? Que Haikais é 2 linhas, ou uma linha, Sim, talvez? 3 linhas normalmente, né? 3 linhas você conta uma história, né? Sim. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o escritor Santiago Santos, falando um pouco da sua carreira e também do lançamento do livro que acontece. Seu primeiro livro, Na Eternidade Sempre é Domingo, o lançamento na próxima terça-feira, dia 18, lá no Sesc Arsenal, a partir das 7 horas da noite. Você falou da questão do que você era um ermitão, que você não estava tão assim, estava querendo entrar na modinha que era Orkut, naquela época e tal, redes sociais. Hoje você está só no Facebook ou está nas outras também? Instagram, Snapchat, esse negócio tudo, ou ficou só no Face? Apesar dos empurrões dos amigos, eu continuo resistindo. Não tenho Instagram ainda. Acho que eu não tenho esse talento para tirar fotos legais e ficar postando. E eu sinto assim que já o Facebook já é um buraco negro, né? Já te consome se você deixar. Se a gente não tomar cuidado... se não tomar cuidado, você passa horas e horas ali. Eu tento limitar o acesso a isso, mas é complicado. Hoje em dia, principalmente com o celular na mão, né? Eu fiz uma entrevista com o Eduardo Ferreira para o Cidadão Cultura, que é um outro site massa aqui de Cuiabá também. E ele estava perguntando, né, para mim se a literatura Drops é o futuro. E eu estava pensando assim, né, pô, antigamente a gente tinha livros grandes, hoje em dia a gente também tem livros grandes, né, mas a realidade, principalmente do mercado brasileiro, são livros pequenos, de no máximo 300 páginas.
que movimenta o mercado mesmo, né? Com exceção de George Martin, Guerra dos Tronos, esses caras, né? Que são tiros fora da curva. Uhum. E aí ele perguntava, né? Literatura drops é o futuro? Mini contos são o futuro? Eu falei, cara, não sei se são o futuro, mas eu sei que eles estão mais em voga do que nunca, porque parece que a gente tem que... O Allan Poe, ele falava que o conto era o melhor gênero literário. Por quê? Porque você conseguia fazer o leitor ler uma história em uma sentada. Então ele não tinha essa interrupção. Uma interrupção que ele precisasse sair para fazer alguma coisa, para comer, para ir no banheiro. Você conseguia ler numa sentada. Parece que hoje em dia o desafio é você fazer um texto que possa ser lido entre uma notificação de Facebook e uma notificação de WhatsApp. É muito louco isso, mas é verdade. E quando você faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Sim. Ó, tá também curtindo a gente a Tereza, viu? Se maravilha. declarando fã, claro, né? Beijão pra Tereza aí. A gente está conversando aqui com o Santiago Santos. Ô, Santiago, agora eu queria voltar um pouco mais, assim. O Flash Fiction já você consolidado como escritor, tentando alguma coisa, mas de onde saíram as primeiras linhas? O pequeno Thiago Santos, quando você não tinha essa barba ainda aí. De onde é que começou esse gosto por escrever pela literatura? Incentivo de, sei lá, pai, mãe, amigos, família, algum famoso? Onde que, e se você lembra que foi a primeira coisa que você escreveu? Ah, não lembro, mas com certeza foi na escola. Assim, o meu pai lia muito gibi em casa. Tio Patinhas, os gibis da Disney, né? Turma da Mônica também, mas mais Disney. E eu comecei a viciar ali. Antes de conseguir ler, eu estava lendo, olhando, acompanhando os quadrinhos, né? Então, sempre, desde moleque, eu tive Você entrou na escola já sabendo ler? Não lembro também. Eu entrei na escola sabendo ler, já sabia ler, cara. Era muito legal. Mas vai lá, e aí? Então, aí eu me lembro que sempre tive isso comigo, né? De ir na banca, era um ritual, assim, quando eu era moleque, meu pai me levava, comprava gibi, depois eu fui começando a ler Marvel, DC, né? Gibi de super-herói, você vai... A Vértigo, né? Que até hoje eu adoro. E eu me lembro, assim, na escola de escrever propostas de exercício, né? Dos alunos, assim, que os professores passavam e eu escrevia. Eu me lembro, inclusive hoje eu estava agora no médico e encontrei com uma professora minha da 4ª série. E ela falou assim, nossa, tem o texto seu lá em casa guardado, tem que te mostrar, você já escrevia bem. Olha, que legal. Assim, cara. devia ser uma desgraça, né? Mas, claro, né? Pra idade, né? Uhum. E aí eu me lembro disso, de escrever na escola, de sempre que tinha texto, eu lia na frente da sala, sempre fazia essas produções assim. Meus amigos de escola sempre falam, né, que eles gostavam de ouvir e tal. Mas eu diria que eu comecei a levar a sério mesmo, acho que foi com Harry Potter, que foi muito importante para minha geração. Eu tinha... não sei, 11 ou 12 anos, quando eu peguei o primeiro livro, e aquilo foi assim, né, aquela leitura que você atravessa a madrugada lendo, e fiquei louco com aquilo. Então, em seguida, comecei a tentar fazer histórias longas. No começo a gente faz muita cópia, né? E tentei criar romances que nunca chegaram nem na metade, fui escrevendo loucamente, e nada dava certo, mas você persiste porque você gosta, né? E entrei na faculdade de jornalismo, em 2006. Na Federal? Na Federal, aqui de Mato Grosso. E pensando que aquilo me faria, digamos assim, desenvolver um lado de escrita, né? Mas descobri depois que não tem nada a ver uma coisa com outra. Uma coisa é escrever ficção, outra coisa é escrever jornalismo. Jornalismo. Sim, tanto o investigativo quanto o factual, que é o desafio de todo dia tá com uma coisa nova aí. Existe o jornalismo literário, né? Que também puxa mais para esse talento, essa habilidade que o escritor tem, mas ele não é... Ele é uma fatia minúscula do mercado, né? Você pega para uma POI da vida, você tem milhares de Isto É, Veja, que seguem uma linha mais tradicional de jornalismo, né? Sim. E eu me lembro que eu fiquei putaço na época, falando assim, não é isso aqui que eu quero, não é isso aqui que eu quero. E aí eu tranquei a faculdade e comecei a fazer uma revistinha chamada... Em que semestre? No 4º. 4º? É. Pô, dava pra terminar, né? Mas eu voltei depois. Você voltou e terminou? Ah, bom. Aí eu parei um tempo, fiz uma revistinha chamada Contos Extraordinários, que eu acho que foi a primeira vez que eu tive um contato com o público, assim, sabe? Que não fossem conhecidos meus. Era uma revistinha que tem um amigo meu, Mauro, lá, tem uma loja lá no centro de Guaraná, e a gente vivia lá conversando sobre quadrinhos e cinema, e sempre falando besteira uma atrás da outra. E a gente tinha essa vontade de fazer alguma coisa, de criar alguma coisa. Ele é desenhista. E aí a gente bolou essa revista chamada Contos Extraordinários, que eram contos ilustrados, que eu escrevia, ele ilustrava e fazia a capa. E a gente começou lá na UFMT mesmo, que eu conheci o pessoal do Xerox, Xerocava. O esquema de zine mesmo. Zine mesmo. E aí era vendido por R$3. Tinham entre... Pois profissa. Legal. Profissa já. Tinha entre 12 e 20 páginas. Dobradinha, era uma A4 dobrada, grampeada num plastiquinho. E aí eu me lembro que
foi uma época bem interessante na minha vida que eu passava os dias fazendo a revista, porque eu diagramava também, que era uma desgraça também, né? Mas a gente começa assim. Alguém tem que fazer isso. Alguém tem que fazer. E vendia nas bancas, vendia nas livrarias, fiz convênio com livraria para ficar lá no balcão. Quando tinha evento eu ia, vendia. E como é que era? Olha só que legal. Uma produção local, uma produção... como é que eu posso dizer? Artesanal. Sim. Como é que era? Completamente independente. Né? A abertura do comerciante ali, do pessoal da banca, pessoal da livraria. De que maneira que eles enxergavam? O pessoal da banca, eles meio que tá acostumado já, né? Porque trabalham com esse tipo de material. E também são pessoas mais fáceis de tratar, né? Não são grandes empresas, né? Na livraria, eu diria que foi um pouco mais complicado, assim, nas livrarias aqui de Cuiabá. Na época, eu tinha conhecidos que conheciam os donos, então eles facilitaram, digamos, esse trânsito com essas pessoas, né? Mas é que grandes empresas não estão muito preocupadas assim com o pequeno, né? Para eles não significa nada de lucro, eles iam ganhar o quê? Uns 50%, né? Se pegar 50%. Mas até no sentido de incentivar, né? Também. Sim. Tem essa abertura para incentivar? Mas eu posso dizer que eu consegui, então eu diria que sim. Não é o foco deles, mas se você souber chegar lá, souber apresentar o seu produto, eu diria que tem, sim. E também tem e também tem uma coisa bacana para oferecer, né? Sim. Assim, muitas pessoas que liam, que gostavam, teve uma vez até que um senhorzinho chegou na banca lá do Goiabeiras, falou assim, você é um herói, cara, como é que você está fazendo isso aqui? Você não deve ganhar graça nenhuma com isso aqui, mas você está fazendo. Aí eu falei, pois é, né, a gente faz pela paixão mesmo. Então eu senti uns retornos legais, sabe? Legal. No fim das contas, a revistinha durou 10 edições, quase um ano de trabalho, não deu nada de dinheiro, pelo menos eu consegui fazer a revista se pagar, que eu tive que depois montar uma estruturazinha em casa, né, com impressora e tal. Assim, não acho que é uma coisa que eu vá repetir, sabe? Mas foi uma experiência bem bacana que me apresentou para um público, querendo ou não. Hoje em dia eu renego as histórias, né? As histórias têm 8 anos. Eu olho para elas e penso assim, putz... Né? Mas a gente vai evoluindo, né? Como eu amadureci, né? Isso é legal, isso é legal. Olhar e ter essa produção, assim. Sim, sabe? São os degraus que a gente tem que subir, né? Ninguém começa bom. Você vai aprender a tocar violão, você começa a fazer pestana, sai aquela coisa chiada. Você tem que passar por isso. Isso aí. Nós estamos recebendo o escritor Santiago Santos. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar do livro. O livro Na Eternidade é Sempre Domingo, com o lançamento marcado para a próxima terça-feira, lá no Sesc Arsenal, a partir das 7 horas da noite. Ô Santiago, a gente falou um pouco aí da sua carreira, e hoje o seu projeto tem um livro, né? Mas o seu projeto principal ainda é o Flash Fiction, né? Sim. E como que se dá a construção desses personagens? Hoje tem quantos contos que você já escreveu? Hoje já tem mais de 350 contos no site. Quem acompanha, esses personagens se repetem, eles voltam, tá em um conto aqui, daqui 10 outros contos ele volta de novo. Como é que é essa relação com o público? O público vai... tem um fio condutor? Ou não necessariamente? Não, ele é bagunçado porque eu diria que é o único jeito que me faz continuar motivado. Se eu tivesse, acho que seguir uma agenda, um plano de execução, talvez eu deixasse... O tesão ia morrendo, sabe? Já aconteceram séries, assim, eu faço séries. Tem alguns personagens que são recorrentes. Tem um detetive sobrenatural que aparece de vez em quando, que eu faço umas histórias dele. Algumas vezes eu faço séries mesmo, como se fossem contos maiores, que eu desmembro eles em 5 ou 7 capítulos e jogo eles intercalados no site. Mas o grosso mesmo da produção são contos independentes, são contos que não dialogam com outras coisas, que são fechados em si, e que vão do drama mais mainstream, mais tradicional que você encontra nas livrarias, às coisas mais absurdas, né? Contos de terror, contos faroeste, contos de realismo mágico, contos de fantasia pura em outros mundos, contos de ficção científica com naves espaciais. Tem crônicas da realidade também, não? Tem contos que se assemelham bastante a crônicas. Mas assim, eu faço de tudo. É o que vier na telha, na hora. Porque eu acho que é assim que mantém a chama viva, sabe? Então, dá mais liberdade, né? Dá muito mais liberdade. E como eu não tenho que responder a ninguém, eu faço o que me dá na telha, entendeu? Então assim, eu posso arriscar, posso não arriscar. Se eu estou lendo Cortázar, eu faço um conto à la Cortázar. Se eu estou lendo Borges, eu faço um conto à la Borges, sabe? Então, assim, eu me deixo infectar pelo que eu estou lendo, me deixo infectar pelo que está acontecendo. Já saíram contos pontuais, assim, de coisas que estão... assuntos que estão fervilhando, mas eu prefiro não fazer eles porque eles datam muito.
Então, assim, eu deixo essa coisa bem aberta. Os contos atemporais, você pode abrir lá e buscar no histórico e se ver naquele momento. Sim. Eu costumo escrever no sábado, então, para postar na quarta, né? Porque ele exige, todo texto exige um tempinho de gaveta, né? Ele exige um tempinho de maturação, porque você tem que ver ele com os olhos frescos de quem está lendo, não de quem está escrevendo, que é um olhar muito viciado. Então, assim, o que deu na telha naquele sábado, vai. E o endereço eletrônico para pesquisar e começar a acompanhar? É www.flashfiction, o Flash escreve normal, Fiction, F-I-C-T-I-O-N, fiction.com.br. Flashfiction.com.br. Isso. No Facebook um texto novo. Facebook/FlashFictionBR, no Twitter, @FlashFictionBR. E lá no site tem um botão de newsletter lá para assinar os contos, você recebe direto no e-mail. É o jeito mais fácil, eu acho, e prático de ver, né? Se atualizar, né? Sim, porque você deixa na timeline das mídias sociais, você acaba se perdendo. É muita coisa, muita informação. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o escritor e jornalista e escritor Santiago Santos, conhecendo um pouco do seu trabalho e focando aí Na Eternidade é Sempre Domingo, o seu livro que será lançado na próxima terça-feira. E é bacana a gente falar agora do processo de produção, porque participou de edital, né, Santiago? Participou. Edital 2015? De 2015, da Prefeitura de Cuiabá. Você e mais quantos foram contemplados? Acho que mais 10. Eu não sei se todos fizeram um livro, né? Uhum. Mas acho que foram mais ou menos uns 10 livros. Secretaria de Cultura do Estado ou do município? Do município. Do município? Sim. Poxa aí, bacana, legal, ó. Tá aí, produto pronto para ser lançado. E tem o lançamento marcado também já em São Paulo. Tem. Eu faço uma pós-graduação lá em Sampa, uma vez por mês eu vou para lá, conheço um pessoal lá. E tem o Eduardo Lacerda, que tem a editora independente chamada Patuá. Recomendo muito os livros deles. E ele abriu um bar, que basicamente é um bar onde fica exposto o catálogo deles. E ele ganha dinheiro fazendo o lançamento e vendendo cerveja, comida para o pessoal, né? E eu conversei com ele muito gentilmente concordou de fazer o lançamento conjunto lá com uma outra antologia, que vai ter no dia 22. Dia 22 de outubro, no sábado. E é isso, espero que dê certo. Queria também falar do lançamento que vai ter aqui no dia 18, na terça-feira, como o Kleber falou. O livro vai estar à venda lá por R$25. Quem quiser é só chegar, vai ser ali no aquário da choperia do Sesc, que é aquele negocinho ali do lado. E você não vai cobrar nada pelo autógrafo? Não, o autógrafo é de graça. Autógrafo é um de abraço graça. também. Beleza, olha, ô Santiago, obrigado, viu, pela sua participação. Gostei muito desse papo que você estava me devendo. E, cara, muito feliz de você ter sido, como eu já disse aqui no começo, mas vou repetir, uma das primeiras pessoas aí engajadas com a cultura, questão da literatura e acompanhar, cara, mesmo que de longe, eu sempre dou uma pincelada lá no Flash Fiction e tô vendo você na movimentação nas redes sociais, nos eventos aí, te encontrando na Praça da Mandioca. Isso o nosso reduto aqui, né? É o nosso reduto, eu gosto muito de lá, cara. Também. E parabéns, viu? Fico feliz de acompanhar uma partezinha dessa tua carreira aí e meus votos de sucesso e vida próspera e longa aí, tanto ao Flash Fiction e que venham outros. Quero te encontrar outras vezes falando de outro livro e outro projeto. Maravilha. Seja sempre bem-vindo. Beleza, Cléber. Obrigado pelo convite. Eu acho que os ouvintes já conseguem sacar esse teu carisma, né? Essa tua simpatia que vai abrindo caminho aí. Eu fico contente que a Rádio Assembleia faça abre esse espaço, né, para o pessoal da cultura aqui falar do que está sendo produzido aqui. A gente sabe que a literatura é meio que um patinho feio, né, do mercado hoje. Eu acho que qualquer exposição é importantíssima. Então é isso aí. Obrigado pelo convite. Espero que os ouvintes tenham gostado. Apareçam lá se der. Depois o livro vai estar disponível também nas livrarias aqui da cidade, direto com a editora, que é a Carline Caniato, no site ou lá na editora. Também vai ter e-book, a partir de terça-feira vai estar disponível também na Amazon, para quem tem Kobo, para quem tem aparelho da Apple. E é isso aí, vamos fazendo barulho aí. Olha só, que legal. Então tá dado o recado,
terça-feira, dia 18, lá no Sesc Arsenal, lançamento do livro Na Eternidade é Sempre Domingo, uma viagem muito bacana, depois que o Santiago fez aí o mochilão lá pelo Peru e pela Bolívia, surgiu a ideia e com certeza você vai conhecer muito, principalmente não só entrar na literatura, na ficção, mas conhecer um pouco da cultura desses dois povos, que é muito interessante. Santiago, mais uma vez, obrigado pela sua participação. E continuando na proposta aqui da Rádio Assembleia, que é de sempre valorizar as coisas produzidas aqui no estado, a gente vai fechar com o Edmilson Maciel, Terra. Vamos lá? Vamos. Então vamos fechar. O Edinho está preparando ali. A você, ouvinte, obrigado pela companhia e pela sintonia.